A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, educadores cristãos, você que tem essa responsabilidade de estar todo domingo ministrando a palavra de Deus, eu quero hoje trazer o segundo ponto da nossa lição. Nós estudamos, você tem o vídeo aí no grupo do primeiro ponto da lição que nós estudamos aí a respeito, dizendo que a igreja na perspectiva de Deus. Vemos aí duas visões de formas em que a igreja é vista, tanto na visão, na perspectiva celestial, como na perspectiva humana. E hoje nós temos o ponto número 2, que é: você faz parte da igreja. Esse estudo, ele faz parte do versículo 11, 12, 13 e 14. Tá? Mas você vai observar aí na revista, você tem apenas 3 versículos relacionados a esse tópico, tá? Que é onde vai falar no versículo 11 que a igreja é herdeira de Deus, no versículo 12 que a igreja é para louvor de Deus e a igreja é selada com o Espírito. O que é bom ressaltar nesse estudo, nós falamos logo no começo, que todas as vezes que retratar o estudo a respeito da igreja de Deus, ela não está se referindo à estrutura física, a obra, né, o templo, a congregação. Ela está se referindo às pessoas que fazem parte da igreja, que é conhecida como o corpo de Cristo. E eu estava analisando aqui um ponto muito interessante na nossa lição, que como é que nós podemos classificar que nós somos parte do corpo? Nós podemos observar que o corpo ele tem vários membros e cada membro tem a sua função, a sua atividade. A igreja de Deus não é diferente, né? Nós fazemos parte do corpo e nós somos membros. Nós fazemos parte de um corpo e temos as nossas funções, as nossas atividades. E o que é interessante que nós vamos ver aqui na lição, se você está aí com a sua revista, você vai ver no ponto número 1, o versículo de número 11, que ele diz: nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados. Olha novamente a palavra, o ponto crítico da lição, do texto: predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então olha só, ele está usando o termo aqui herança. O herdeiro é aquele que tem direito a bens, e o apóstolo Paulo está dizendo para os crentes da igreja de Éfeso que eles, como igreja, eles têm direito à herança. E onde é que está essa herança? No céu. E ele até usa um termo lá no final do versículo, dizendo que a igreja é co-herdeira com Cristo. Por quê? Porque tudo que Deus der a Cristo também será de direito da igreja. Então é por essa razão que Paulo está falando aos crentes, para que eles possam ter essa conscientização de que eles são parte da herança, de um plano que Deus estabeleceu. Então olha só, ponto número 1, a igreja ela é herdeira de Deus, né? Então o que é importante nós entendermos, que a tradução para essa frase que Paulo usa lá no versículo, fomos feitos herança, quando se traduz essa palavra do original, quer nos dizer que nós fomos feitos para ter uma herança. Então olha só, nós vemos lá no ponto número 1 que a igreja foi um plano, um projeto estabelecido, aprovado e criado para ser santa, para ser abençoada, um projeto para dar certo e para ir para o céu. Amém? Então quando ele usa esse termo aí dizendo que nós fomos feitos para herança de Deus, ele está dizendo que nós fomos feitos para ter direito a uma herança, a uma propriedade, a um bem. É por isso que nós somos co-herdeiros com Cristo, olha, com Cristo. Tudo o que for de Cristo também é para nós. É por isso que quando a igreja for arrebatada,
ele usará aquela frase que diz: vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então a igreja, ela não é algo novo, ela já existia, tá bom? E a igreja como um povo de Deus, que Paulo fala. Esse povo de Deus é o corpo de Cristo, são as pessoas que se reúnem em um corpo que é Cristo, né? A igreja, que Cristo é o cabeça. E aí nós passamos a estar em uma condição. Qual é a condição nossa hoje? Participantes de tudo, o que é de Deus e o que é de Cristo. Então, através do processo de adoção. Como assim? Nós não tínhamos direito a nada. O processo de salvação se iniciou com Abraão, Isaac, Jacó, depois Israel e todas as nações. Porém, João disse que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aí eu coloco uma pergunta: quem é que falha? Somos nós, como igreja, ou as pessoas? As pessoas que estão fora do corpo. Nós que somos parte do corpo, nós que somos de Cristo, nós passamos a ser o quê? Membros do corpo de Cristo e passamos a ter o direito. Por isso ele disse lá, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Então esse ponto número 1, ele é muito importante nós frisarmos para os alunos sobre o processo da adoção. Nós fomos adotados, nós fomos comprados. E olha só, muito importante aí no ponto número 2 dessa lição, que ele diz que a igreja é para louvor de Deus. Então olha só, todo o processo de salvação que se iniciou com os judeus, com Abraão, é importante saber aqui que Paulo está falando dos judeus convertidos, ele está falando com os judeus convertidos em Éfeso, dizendo que a salvação se iniciou lá em Abraão, com os judeus. Ele está falando nós, olha só, Paulo está falando nós, os judeus, que recebemos o convite de aceitação, porém nós não recebemos, mas nós fomos feitos para louvor de Deus. Deus queria ter prazer em nós. Já está falando para que os crentes de Éfeso, os judeus de Éfeso, possam se alegrar e se fortificar cada vez mais na pregação da palavra e poder levar essa palavra a outros judeus. E olha só, porém, os judeus rejeitaram. Então, os gentios, que não eram judeus, estavam lá dentro da igreja de Éfeso, abraçaram a fé. E assim passou a todos os homens, tanto judeus como não judeus. Então, Paulo teve um problema lá em Gálatas, que nós estudamos, a respeito desse conflito teológico, doutrinário, que eles tiveram lá de cultura também. Mas agora ele está falando com crentes judeus convertidos que também estavam se congregando com os gentios. E Paulo está explicando para eles que o processo da salvação, que era para os judeus, também se estendeu aos gentios. E logo, essa palavra e essa oportunidade também alcançou a nós. Portanto, a igreja hoje é formada por todos aqueles que o aceitaram. Então, não há acepção de pessoas. Agora, não devemos confundir a igreja como corpo com a igreja física, a material, a obra, a construção, a engenharia, o templo, a congregação, que às vezes nós queremos criar barreiras para as pessoas entrarem, terem acesso às dependências da igreja, a nave do templo, assistir um culto, fazer parte de alguma atividade. Isso aí são costumes criados pelos homens, mas a igreja como corpo de Cristo, ela está aberta para todos aqueles que o aceitarem. Mas veja só o que acontece para esse processo. Ele utiliza aqui no versículo de número 13, dizendo que a igreja ela é selada com o Espírito. Olha só,
A igreja sendo selada como Espírito, esse processo acontece em 2 tempos. Qual é o primeiro tempo? O primeiro tempo é o momento em que paramos para ouvir a pregação do Evangelho. Olha só, a pessoa, ela para ouvir a pregação do Evangelho, a pregação da palavra da verdade. E o segundo momento é quando acreditamos e o aceitamos. Porque a salvação ela vem pelo ouvir e pelo crer no quê? Na palavra. E o Espírito Santo, que tem o papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele entra com o seu momento especial. Esse é o momento em que o Espírito desce sobre o pecador arrependido e marca com um selo. Que selo é esse? O selo da promessa, de que o nome dele está escrito no livro da vida, que ele tem um lugar no céu, conforme João capítulo 14, que Jesus foi preparar lugar. Então ele passa agora a estar no processo de transformação, de regeneração. E eu coloco aqui o que representa o selo. Representa que nós temos um dono, que fomos comprados, que pertencemos a Deus e estamos sobre os cuidados do Espírito Santo. Por isso, como a igreja de Deus, somos propriedade exclusiva. Então aqui está o segredo. 3 pontos importantes da nossa lição aqui, que nós vemos, que a igreja ela é herdeira de Deus, e é bom frisar novamente que esse termo que Paulo usa quer dizer que nós fomos feitos para ter uma herança. Então nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos a palavra, aceitamos a pregação do Evangelho pela fé para termos direito a uma herança. Segundo, a igreja é para louvor de Deus. O povo reunido, o povo como corpo reunido, é para louvor a Deus, é para exaltar o nome do Senhor, para mostrar os feitos de Deus. E em terceiro lugar, a igreja é selada com o Espírito. Então a igreja, as pessoas que foram separadas para ser santas, essas pessoas, elas estão seladas com o selo da promessa, o selo do Espírito Santo. Pastor, e o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o cumprimento da promessa. É um revestimento de poder. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, entenda, nós fomos selados. Foi trocado as nossas vestes espirituais sujas da lama do pecado e nós fomos purificados. Quando nós somos cheios do Espírito Santo ao ponto de sermos batizados, ou seja, inseridos no Espírito Santo, nós somos o quê? Revestidos, ou seja, é colocada uma nova roupagem. O crente agora ele passa a estar cheio de poder, cheio de ousadia, cheio de autoridade. Como igreja de Deus, herdeira do céu, louvor da glória de Deus, selada com o Espírito Santo, nós vamos avançando cada vez mais até Jesus voltar. Então, meu irmão, que essa lição de domingo, esse ponto número 2, esteja à altura do nosso esclarecimento. Isso aqui é só uns pontos. Eu sei que você tem estudado a sua lição, eu sei que você tem feito algumas anotações. Isso é muito importante você anotar para que os seus alunos possam ver que você está buscando o conhecimento. Então aqui está apenas algumas dicas, algumas orientações que é importante a gente colocar. Se você puder ter figuras, eu não sei, por exemplo, se vocês utilizam slide na igreja de vocês, data show, se vocês utilizarem, é bom você ter ali, por exemplo, algumas imagens, por exemplo, de algo selado, o modelo de um selo usado na época. Isso é muito importante para facilitar a compreensão. E aí você vai mostrar para os seus alunos, por exemplo, que todos nós, como cristãos, estamos inseridos no corpo de Cristo, nós estamos selados. Eu coloquei aqui algumas outras observações importantes, que é como é que uma pessoa está dentro do corpo. O apóstolo Paulo fala lá em algumas das suas cartas que existem pecados no corpo e pecados fora do corpo. Como é pecado? Como é que uma pessoa pode estar dentro do corpo? É quando ela está ligada na cabeça. O que é a cabeça? É Cristo.
É quando ele está sob a direção de Jesus. É quando ele está sob a direção do Espírito Santo. É quando ele não toma mais as suas decisões próprias, como o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim. Então, nós precisamos, olha, se você conhece algum tipo de cristão que não anda ligado aqui na cabeça que é Cristo, ele faz as coisas tudo na contramão, tudo errado, essa pessoa precisa se converter. Ou seja, voltar e olha, não é pecado não. Não é pecado a gente se converter, a gente pode se converter todos os dias, porque a gente peca, a gente erra todos os dias. Então nós precisamos estar debaixo da orientação de Deus. E olha só, a igreja como corpo espiritual, né? Todas as vezes que nós formos falar aqui sobre igreja, nós vamos falar da igreja espiritual, corpo de Cristo, que faz com que nós, como cristãos, tenhamos uma condição. Qual a condição? Estarmos ligados nesse corpo. Ou a gente vai estar dentro, ou a gente vai estar fora. Não existe um vocábulo que as pessoas dizem assim, nós precisamos vestir a camisa. As pessoas vestem a camisa do partido, as pessoas vestem a camisa do time, as pessoas vestem a camisa do político. E por que não podemos vestir a camisa do evangelho, da igreja? Nós somos a igreja de Deus na terra. Olha só, a outra colocação que eu falei aqui na lição, e é importante você anotar, quem é que falha? Somos nós ou a igreja? Quem é que erra? Nós vimos na lição passada e nos tópicos anteriores que a igreja ela foi feita para ser santa, perfeita, imaculada, sem mancha nenhuma. Então, a igreja não erra. Quem erra somos nós. Somos nós que nos afastamos da igreja. Os judeus, por exemplo, eles poderiam ser a melhor igreja, porque o projeto foi estabelecido para começar com eles, porém, eles falharam. Porém, o evangelho alcançou a cada um de nós e nós o aceitamos, e nós então agora tivemos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus para o louvor da glória de Deus. Amém? Então que Deus abençoe esse preparo que você está tendo aí. Amém? A gente vai estar cada vez mais buscando aí um pouco de orientação. Vamos sempre fazer um vídeo curto para que você possa ter a oportunidade sempre de acompanhar, não ocupar muito espaço na memória do seu equipamento, e a gente possa então meditar cada vez mais na palavra de Deus. Eu vou estar sempre à disposição nesse grupo de educadores cristãos para que você possa fazer as suas colocações, fazer as suas perguntas, as suas dúvidas, e a gente precisa compartilhar, amém? Todos nós que estamos aqui estamos na mesma qualificação, ninguém é melhor do que ninguém, e nós precisamos compartilhar, trocar essas ideias, amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa noite de quinta-feira, e no sábado eu vou passar aqui as orientações do último tópico, mas eu ainda estou aguardando as orientações que eu passei logo no começo sobre o seu perfil ministerial, e preciso também saber como é que está o termômetro aí do seu conhecimento, amém? Hoje nós tivemos aí o irmão Maurício, a irmã Nilce, o irmão Dalto, o irmão Marquinhos, comentando aí algumas coisas, saudando os irmãos com a paz do Senhor. Isso aqui é maravilhoso. O pastor Alex também está aí. Depois nós vamos inserir aí, a pastora Bernadette também está conosco. E depois nós vamos inserir aí também o pastor Josué Dias, que também é um dos professores da Escola Bíblica Dominical. O pastor Daniel Cordeiro também está conosco. E também o pastor Daniel dos Anjos está conosco também. Então, Deus abençoe a sua vida. Tenhamos um momento muito especial de Deus como igreja. Deus abençoe o seu ministério, a sua classe e a sua escola bíblica dominical. Amém.